que nós estejamos firmes, constantes, ele nos preserva em fé. E para nos preservar, ele se assenta à direita de Deus Pai, versículo 12, e se assenta nesse trono e intercede por nós como um perfeito sacerdote. Então, Jesus não apenas é cordeiro, ele também é sacerdote. Para que nós tenhamos acesso ao Pai, ele se sacrifica e mantém diante de Deus um ministério de intercessão por nós. Então, ele é o perfeito intercessor. Não são os santos, não são os anjos, não são os homens, não é a igreja. Ele não apenas morreu, como ele mantém uma obra de intercessão até a nossa glorificação. Então, o ministério de Jesus não é apenas de ter se sacrificado por nós, é de garantir que a nossa fé está sendo preservada por ele. Algumas conexões, eu sei que alguns de vocês já vão começar a fazer, porque alguns de vocês já conhecem o texto de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, que são os testemunhos de fé. Mas o escritor aos Hebreus, ele continua dizendo, mas ele diz uma coisa extremamente interessante. Foi nos dada uma aliança de sangue. E ele diz, mais perfeita que a aliança que havia no Antigo Testamento. Porque a aliança antes era a sombra da aliança que nós temos. E por aquela aliança, aqueles que se não mantinham retos, íntegros diante do Senhor, eles eram condenados pela boca de duas testemunhas e eram levados à morte. Isto é, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é, Deus nos deu uma lei e todos aqueles que quebravam essa lei pela boca de duas testemunhas eram apedrejados. E aí ele diz, se aquela lei, que era uma sombra da nossa aliança, Deus foi severo, qual será a sua severidade se nós detratarmos, se nós ignorarmos, se nós menosprezarmos a aliança que ele entregou na pessoa do seu filho? Agora sim, por favor. Hebreus capítulo 10. Versículo 26. Porque se pecarmos, eu estou com atualizada, mas eu vou ler aqui, até você fazer a mudança. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós serás julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com quem foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Bota na atualizada para mim. Eu acho que a revista corrigida ela está muito erudita, muito rebuscada. Bota a ARA para mim, por favor. Pronto. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível ou terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, a argumentação do escritor aos Hebreus é o seguinte: havia uma lei que atendia ao homem pecador, mas o homem quebrava a lei de Deus. Deus deu uma lei, vocês eram para ser santos, não são, mas está aqui a lei. O homem quebrava, então agora que vocês quebravam, matavam, roubavam, cobiçavam, existia uma saída, um sacrifício, uma intercessão. Quem vai interceder por vocês precisa primeiro interceder por ele mesmo. Eu vos dei o Filho, e o Filho não apenas morreu por vocês, mas continua intercedendo diante de você, diante do Pai por vocês. Mas agora, uma advertência.
Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não menosprezem a aliança de Deus, porque se no Antigo Testamento ele fora severo com aqueles que desprezaram a aliança, muito mais severo ele será com aqueles que pisam sobre Cristo. E aí, claramente, o escritor dos Hebreus está falando daqueles que apostatam da fé, daqueles que pisam sangue, daqueles que ignoram o sacrifício, daqueles que, uma vez tendo sido agraciados com conhecimento da salvação, não necessariamente da salvação, mas foram agraciados com conhecimento para a salvação, menosprezaram o Filho de Deus, e aí ele adverte: cuidado, porque coisa horrível e terrível é cair na mão do Deus vivo. E aí, agora sim, vamos textualizar aquilo que nós queremos falar. Começa no versículo 32. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimento. O que o escritor está tentando lembrar, e não está claro no texto, eu preciso culturalizar vocês acerca disso. Essa é uma comunidade que estava passando por diversas provas e tribulações. É muito provável que essa carta tenha sido destinada exclusivamente a irmãos de fé, isto é, de judeus, não misturados a gregos. E que esses judeus, depois de terem confessado a fé, sofreram todo tipo de detrimento e todo tipo de separação. Perderam bens, perderam casas, perderam fé e foram renegados pelos seus familiares. Era mais ou menos esse cenário daqueles que se convertiam ao evangelho sendo judeus. Eles perdiam as propriedades, eles perdiam os bens, perdiam o contato com a família e estavam em perseguição. O que o escritor dos Hebreus está dizendo é: lembrem-se dos dias anteriores, que logo depois que vocês foram iluminados, ele está dizendo, é como se ele dissesse assim que vocês se converteram, quando vocês conheceram a Cristo, quando vocês viveram uma experiência de conversão, essa experiência se seguiu de tribulação. Lembrem como foi no início da fé de vocês. Não foi aleluia, glória a Deus. Foi pesar e sofrimento. E, evidentemente, há um contexto de uma fé que persevera, isto é, uma fé que prevalece, uma fé que se mantém. Ela começa com as recordações do que nós já sofremos no passado por amor de Cristo, das penas que já pagamos, das dores que já sentimos, das tristezas que já sofremos. E o escritor aos Hebreus, em continuidade, a lembrar os irmãos, para que não neguem a fé, se lembrem da alegria que eles viveram assim que foram iluminados, que foi sofrer por Cristo. E aí eu acho interessante esse paradigma da fé, e ele se baseia numa aparente contradição. Ele se aparenta na ideia de: eu quero animar vocês a não apostatarem da fé. Como é que eu vou animar vocês? Eu vou dizer para vocês: lembrem que assim que vocês se converteram, foi tudo bom. Lembrem quando vocês foram iluminados, como foi gostoso estar na igreja, como foi gostoso conhecer os irmãos, como foi gostoso ser abraçado. Ele disse: não desanime da fé. Lembrem-se de que quando vocês foram iluminados, vocês foram sustentados no meio de muita luta e de muito sofrimento. E aí, me parece que há um conceito, primeiro, que uma fé perseverante, uma fé que persevera, ela começa de um contexto. E o contexto é: temos um Cristo que se sacrificou, temos um Cristo que intercede por nós, temos um Cristo que nos iluminou e temos um Cristo que nos deu a satisfação de, ao sermos iluminados, sofrermos grandes provações. Versículo 33. Ora, expostos como em espetáculo
tanto 33, ora expostos como um espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aquele que desse modo foram tratados. Ele continua fazendo a psicologia reversa. Ele continua estimulando os crentes a não desistirem pelas bênçãos de serem maltratados, de serem perseguidos, de serem atribulados. E é por isso que Hebreus capítulo 11 é a conclusão dessa argumentação do capítulo 10. Ele diz: vocês foram expostos como espetáculo. E a palavra que aparece no original aqui é muito parecida com uma palavra que vocês conhecem, teatratome. Que de onde vem a palavra teatro? Exposição pública, espetáculo para que as pessoas assistam e vejam. E é muito provável que o autor, o escritor, ou os escritores estejam se referindo à exposição pública no meio dessa perseguição, ou entre judeus, ou é muito parecido com aquilo que aconteceu com Estevão, exposto publicamente, o que aconteceu com Paulo, quando renegou o evangelho, e ele diz, lembrem de duas facetas, de duas camadas, né? De dois elementos dessa história linda de vocês. Ele não está lembrando os irmãos da confraternização de final de ano. Ele não está lembrando dos brindes do Dia das Mulheres. Ele não está lembrando das camisas dos congressos. Ele está lembrando, lembrem-se de como vocês foram expostos a um espetáculo público, a um teatro público. Como a fé, ela precisa tornar-se pública, como a fé precisa ser uma confissão pública, que Deus os leva a este lugar onde a fé de vocês é provada de tal forma que não haja dúvida. Esse é cristão. Ele está disposto a ser exposto ao espetáculo público ou diretamente, ou como somos um corpo, vivendo do opróbrio e da vergonha dos outros. E eu gosto especialmente desse texto, porque ele irá estar em consonância com aquilo que nós leremos a partir do capítulo 11, porque ele diz assim, ou porque vocês viveram a humilhação pública, ou porque aqueles que viviam com vocês estavam vivendo isso. E vocês estavam de tal forma ligados a eles, que vocês também foram expostos, porque eles foram expostos. Vou ler de novo. Ora expostos como num teatro, tanto de opróbrio, de vergonha, é isso que significa a palavra opróbrio, ser envergonhado, quanto de tribulações. Ora vocês, sendo participantes, ora vocês estavam com aqueles que estavam vivendo de igual modo. Versículo 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônios perdoados. E aí eu também vou precisar culturalizar, vocês entenderem do que ele está falando e qual é e que cultura é essa. O que está acontecendo para que essas palavras estejam reunidinhas aí? Primeiro, há uma explicação melhor daquilo que nós havíamos falando. O versículo 34, ele vai nos dizer dois tipos de tribulações que esses irmãos estavam passando. A primeira delas era de ser encarcerados. Eles estavam sendo presos. Como assim? Eles estavam sendo denunciados pelos tribunais. Então, havia nas cidades dominadas pelo judaísmo, pequenos tribunais que funcionavam como não como sinédrios, mas funcionava como astas públicas em que eles se reuniam diante de pessoas e acusavam esses irmãos de estarem violando alguma regra religiosa. Para quem já leu especificamente esse trecho daquele livro, o livro que eu lancei recentemente, eu esqueci o nome agora, A Chave Mestra do Direito Religioso, nós explicamos especificamente como essas coisas aconteciam. O que os judeus faziam, no caso de Estevão, como eles não poderiam condenar as pessoas à morte, eles vindicavam um tribunal pessoal tratando apenas de questões religiosas. E eles incitavam as turbas a elas mesmas
praticarem justiça com as próprias mãos. Então é como se nós nos deparássemos hoje com alguém que está roubando no meio da rua, tomando um celular, e de repente vem um grupo, uma galera, e começa a linchar aquela pessoa, chama a polícia, não chama agora, espera um pouco, deixa o cara apanhar primeiro e tal, deixa matar e terminar de... Não. Historicamente, uma das coisas, um dos recursos que eles costumavam fazer, já que eles não podiam eles mesmos executarem, que estavam debaixo do império, eles chamavam as pessoas, levantavam as suas reuniões, faziam acusações religiosas, faziam incitações, deixava a turba se revoltar, apedrejava, e quando os romanos chegavam e diziam, não fomos nós não condenamos a morte, foi exatamente o que aconteceu com Estevão, nós não os incitamos, a população se revoltou porque nós somos judeus, e eles quebrantaram a nossa lei, os nossos mandamentos. E os romanos acalmou, tudo bem, uma vida menos. A relação dos romanos com o Estado e com os judeus era exatamente essa. Está resolvido, pacificou, não tem problema. E nesse meio, muitos dos nossos irmãos foram encarcerados por essas reuniões. E é sobre este assunto cultural que o escritor aos Hebreus está falando. Como eles eram encarcerados e como eles perdiam bens, tinham seus bens tomados. E aí ele diz, se vocês tiveram esses bens perdidos, eu quero lembrar para vocês que vocês tenham ciência de que vocês têm um patrimônio muito superior, maior e durável daquilo que vocês perderam. E é interessante que um ponto de afirmação, de verdade, é que nós temos, e isso às vezes é difícil descer para o coração, mas eu queria, como não está na aplicação, eu queria que vocês recebessem isso como uma aplicação. É difícil para a gente isso, mas eu queria que vocês recebessem uma aplicação. Tudo que nós já perdemos, e tudo que nós ainda vamos perder nesta vida, não é maior do que aquilo que nós já temos. Tudo que você perdeu, já perdeu. E tudo que você ainda pode perder ao longo dessa vida, não é maior. E não é mais durável. E não é superior daquilo que você tem. E que você não vai perder. E é sobre isso que o escritor está falando no versículo 34. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. E aqui, só o Espírito Santo para trazer palavras tão bem organizadas e tão bem ajustadas. Ela se desloca da questão temporal, ela está falando menos do assunto propriamente, mas o que ele está dizendo literalmente é: revisita a tua confiança. E é algo que nós precisamos revisitar. Ele está dizendo assim: você recebeu o prêmio da salvação. Ele é seu. Está guardado em Cristo. Cristo morreu por você. O sacrifício foi perfeito. Se ainda não é suficiente você confiar nisso, esperar no Senhor, no meio da prova e da tribulação, revisita a confiança que você sabe que tem, mas que não é tão fácil expô-la, não é tão fácil sublimá-la, não é tão fácil deixá-la à mostra, patente. Ele diz, revisita, porque isso pessoalmente, a confiança revisitada, que precisa ser revisitada o tempo todo no meio da prova, da tribulação, da doença, ela tem um galardão especial para ela. O que ele está dizendo para os irmãos, como foco, antes de falar dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, é que a confiança não é algo que nós deixamos em algum lugar e que precisamos recuperar. O que ele está dizendo é que a confiança está em nós. E nós não devemos abandonar algo que está em nós. Não abandonem a confiança, porque ela tem grande galardão. Versículo 36. Porque ainda... Volta para o 35 para mim, por favor.
Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Quer voltar para o 35? Porque ele diz uma coisa bem legal. Não abandoneis... já passamos. 36, obrigado. O que eu quero está no versículo 37. Mais texto 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aí é importante nós pensarmos. O que o escritor de Hebreus está dizendo exatamente é que, para nós, existe uma necessidade de perseverarmos. E aí tem muito a ver com o que ele está desenvolvendo ao longo de todo o capítulo 10. Nós somos chamados para perseverar. E a forma como ele termina no versículo 39, que a verdadeira fé, ela não retrocede. Ela não volta para trás. E isso é interessante pensar, porque a nossa vida espiritual, a nossa confiança em Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa caminhada com Deus, ela se baseia em perseverar. O próprio Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo, embora esse seja um texto escatológico, mas ele nos faz lembrar que é uma caminhada. Ele nos faz lembrar que nós partimos de um ponto para seguir para o outro ponto. A ideia de perseverar tem a ver com uma maratona, com uma longa caminhada. Tem a ideia de, mesmo cansado, mesmo talvez não andando no mesmo ritmo e na mesma marcha dos demais, a gente não para, a gente não desiste, para que alcanceis a promessa. E é interessante porque a gente pode ser induzido a achar que aqueles que não perseveram não alcançarão a promessa. Mas o que o autor está dizendo é que existe mesmo uma promessa, uma expectativa de redenção, uma expectativa de salvação, e que ela está no ponto final da caminhada. A salvação não é o pódio. A salvação não é o pódio. O pódio está no final dessa caminhada. E como o pódio está no final dessa caminhada, nós estamos sendo estimulados a não desistir. Lembrem, e vou precisar lembrá-los, que esse texto ele é construído a partir de uma ideia em que o escritor está dizendo que nós éramos nada, fomos feitos algo, tem alguém intercedendo por nós, e algumas pessoas estão brincando e apostatando deliberadamente e falando do sangue que foi derramado. E eles estão estimulando os verdadeiros povo de Deus a perseverar, a prosseguir e a continuar. Versículo 37. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Existem algumas versões que dizem ainda um pouquinho, ou um pouquinho de tempo. Aquele que vem virá e não tardará. E a ideia é mesmo, continua sendo uma ideia de marcha. É como se você fosse ficando cansado. É como se você estivesse prestes a desistir. Aí ele impõe um ritmo de descanso para a gente. Ele vem nos dando esse. Existem pessoas que precisam perseverar. Não desista, prossiga. E agora ele nos estimula a dizer, está quase chegando. E é interessante dizer que quando a gente... Parece que na reta final, na chegada final, fica tudo mais cansativo, fica tudo mais carregado, fica tudo mais pesado, fica tudo mais difícil de levar. E aí, alguém precisa nos dizer, enquanto nós estamos na caminhada, gente, que diferença isso faz? Eu não sei se os irmãos já assistiram algumas maratonas. Já assistiram? Uma coisa, acho que poucos aqui vão perceber isso. Os parentes, os amigos e os treinadores, eles vão por fora do circuito, nas filas. Então, quando eles passam, eles já estão cansados no final, porque eles vão mudando a marcha. Eles aumentam e diminuem, aumentam e diminuem. E eles correm, ou de veículos ou de moto, e eles vão para o final para estimulá-los a prosseguir. Então, quem já prestou mais atenção, você vai ver que enquanto ele está vindo numa marcha lenta, já cansado, uma pessoa, o amigo, o irmão, o treinador está dizendo, falta pouco,
está chegando, tem vindo alguém por trás. E ele vai avisando, e ele passa à frente 1 quilômetro para dar esse estímulo. A ideia é mais ou menos essa aqui. Quero lembrar vocês que falta um pouquinho de tempo. Só mais um pouco de tempo. E aquele que vem virá. E é interessante que essa ideia é de manter mesmo os olhos no alvo. Tem um conceito bélico, uma ideia bélica, e quem fala isso é Paulo, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você, naquela época, mas hoje, de certa forma também, quando você está num campo de batalha, quem está no fronte, quem está na frente, quando ele começa a perder, ou quando eles começam a ser feridos, os que estão na retaguarda, que olham na frente, aqueles que estão sendo feridos, eles começam a desestimular. E eles começam a fraquejar. E eles começam a temer a batalha. Então são escolhidos pessoas com estandartes. E esses estandartes, o que é o estandarte? É um varão com a flâmula daquele batalhão ou daquele exército, e dentro do exército um batalhão específico. E quando eles olham para frente, eles veem as pessoas sendo derrotadas, e algumas pessoas elas são responsáveis apenas de carregar o estandarte. E passar no meio delas para lembrá-las de que existe um alvo. E elas olham, e elas veem pessoas morrendo, mas elas olham para um lado, elas olham para um campo, elas são chamadas a olhar para não desistirem. Essa é mais ou menos a ideia. Olhando para Jesus, ele já venceu, ele é o vitorioso. Mesmo que as coisas estejam desmoronando, desabando, caindo, quebrando, ele está dizendo assim: eu sei que você ficou com medo, porque tem muita gente morrendo. Eu sei que você está com medo, porque tem muita gente sendo ferida. Eu sei que você ficou com medo, porque você também já foi ferido. Eu sei que você está com medo, porque você está cansado. Aí passa com o estandarte da fé, que é a palavra de Deus. E é exatamente esse ritmo que o escritor dos Hebreus está fazendo para desfilar, no capítulo 11, todos os que vieram antes de nós e viveram as mesmas provações e acreditaram no Senhor e continuaram o ritmo da fé. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tornará. E aí, todavia, o meu justo viverá pela fé. Versículo 38. Vocês, pastor, é o mesmo texto que Paulo usa lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Será que não é Paulo mesmo escrevendo? A gente vai ver muitas consistências de Paulo ser um autor, um influenciador da Epístola aos Hebreus, mas não podemos fechar a questão, pelo menos não ainda. Versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Olha a voz do arminiano falando aqui, amarrado. Na verdade, a ideia que nós temos aqui do versículo 37 é que nós vivemos uma batalha pela fé, mas nós não seremos carregados. E isso é importante. A ideia é de um treinador mesmo. Minha alma não vai ter prazer naqueles que retrocedem. A minha alma tem prazer naqueles que prosseguem. Mas antes dele dizer isso, ele começa lá no versículo 1 do capítulo 10, de que o preço foi pago, de que alguém continua intercedendo por nós, de que alguém nos preserva na fé. Capítulo 10, versículo 23. 10, versículo 23. Guardemos firmes a confiança da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Isto é, antes dele nos dizer, lá na frente, no versículo 38, que a sua alma não tem prazer naqueles que desistem, ele está dizendo de antemão que aquele que começou a boa obra em nós é fiel. E foi ele quem fez a promessa. Então guardemos firmes a esperança sem vacilar. Se retroceder, nele não se comprais a minha alma.
Versículo 39. Não ensaiamos, mas vamos recitar juntos. Se não ficar legal, a gente recita de novo. Comigo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E é exatamente isso que ele está dizendo. Antes de dizer a fé é a substância das coisas que nós não vemos com evidência. A fé é o nosso firme fundamento. A fé é a hipostase, isto é, a substância, a natureza própria daquilo que nós não vemos, mas daquilo que nós esperamos. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, porque eles apostatam da fé, porque eles pisam no sangue, mas aquele que nos chamou pela fé e com a alma preservada. Eu acho que nós já podemos aplicar. Tem várias aplicações, mas nós vamos nos focar em algumas aqui. A verdadeira fé não retrocede. Se não for verdadeira, eu não posso garantir. Aí vai ter o carimbo Tabajara. Aí esse não é com a gente. Os mais novos não sabem o que é isso não, né? Não sabem o que foi bom, o que é o bom. A verdadeira fé não retrocede. Lembremos-nos, desculpem, a gente erra. Lembremos-nos do que já superamos. Precisamos aceitar o fato de que as provações são as depurações de Deus para que tenhamos uma fé mais forte. As coisas que agora acontecem, as circunstâncias que mudaram rapidamente, todos os transtornos, todas as tragédias, todas as nossas perdas, todas as nossas derrotas, todo o nosso medo, toda a nossa aflição, são os ingredientes para confiarmos no Senhor de tal maneira, para que o busquemos de tal modo, que não conseguiríamos de outra forma. Isto é, Deus escolheu a forma pela qual nós devemos confiar nele. E isso não é geral, isso é pessoal. Na sua vida, Deus escolheu uma forma pelo qual ele quer que você confie nele. E ele quer que você confie deste jeito. E todas as tuas provas e todas as tuas tribulações são que ele quer que você confie nele desse jeito. Não é do jeito que eu confio em Deus. Então, o que ele faz comigo? Ele me prova, me atribula, me aflige naquilo em que eu preciso confiar nele para que eu confie nele desse jeito. Acredite, a tua aflição é uma oportunidade única, só sua, de glorificar ao nosso único Senhor e também de um jeito igualmente único. Então, o Deus que criou toda a humanidade e que hoje assiste com os olhos de fogo quase 7 bilhões de pessoas e que tem os seus escolhidos, os seus chamados, aqueles que ele tem na sua casa, ele individualmente está colocando em posição de confiança. E nós dissemos há um tempo aqui atrás, numa EBD, que talvez Deus, Cristo, seja a pessoa que mais vai nos decepcionar. Vocês já ouviram isso? As pessoas dizem, rapaz, todos podem me decepcionar, mas tem uma pessoa que nunca vai me decepcionar, é Jesus. Eu acho que talvez ele seja a pessoa que mais vai te decepcionar. E várias vezes. Porque não é do teu jeito, é do jeito dele. Ele vai decepcionar naquilo que você espera, naquilo que você aguarda, do jeito que você queria, porque ele vai fazer aquilo que lhe apraz, para que você confie no Senhor. Amém? Mas são boas decepções, porque ele não nos dá o que nós queremos, mas ele nos dá aquilo que nós precisamos, e essa é a última parte da próxima aplicação.
A fé que não retrocede. A fé que não retrocede não está firmada em bênçãos materiais. Pronto para ser decepcionado? É isso mesmo. Será. Por quem? Por Deus. Ele não vai dar. A menos que não seja esse o teu ponto de confiança. Em suprimento físico e material, pronto para ser decepcionado? Sim. Se esse for o ponto de confiança que ele quer te levar, sim, se prepare para ser decepcionado. Em bem-estar emocional, e é muito complicado, porque nós estamos vivendo um momento de muita fragilidade emocional no mundo todo, não é só no Brasil. As pessoas estão mais frágeis emocionalmente. Mas também a nossa fé não deve estar firmada na nossa boa saúde emocional. Nem em conquistas pessoais. Conseguir, agora sim, Deus é Deus. Em sucesso ou realização, eu sou o melhor do que eu faço na minha área. Nem em contentamento religioso. Nossa fé também não está firmada no que a gente se sente bem em algum lugar religioso. A nossa fé está firmada, primeiro, na cruz de Cristo, Hebreus 10. Na soberana vontade de Deus, vai acontecer conforme Ele quer. Na preservação da nossa alma, ai que bom. Que bom. Em nosso testemunho público, lembram? Precisamos testemunhar publicamente, mesmo que viremos espetáculo. Então Deus espera que você confesse, que você testemunhe, que você fale da fé. Mas, se Ele decidir que será algo mais público, mais difícil, Ele irá te levar àquele lugar de espetáculo de opróbrio. Em nossa esperança de vida eterna. Amém? Vamos cantar isso? Convido